Jornalismo, notícia, entrevista e informação qualificada. Você está na Demais TV. No início do século XIX, a Europa assistiu a inúmeras vitórias do exército francês sob o comando de seu imperador, Napoleão Bonaparte. Com muitas nações inimigas ao seu redor e uma sangrenta desavença com o Reino Unido, Napoleão se expandiu pelo continente europeu e também invadiu a Rússia em 1812, no conflito chamado pelos russos de Guerra pela Pátria de 1812. Mas por que o imperador tomou tal decisão? Para entender o assunto, a Sputnik Brasil falou com o historiador russo Nikolai Promislav. Houve várias razões para a guerra contra a Rússia. Foram as divergências na política europeia nos anos de 1810, 1811 e 1812. Naquela altura, o inimigo principal para a França era o Reino Unido. E para Napoleão, era crucial que todos os países da Europa respeitassem e atuassem em conformidade com o sistema continental instalado por ele. Ou seja, a limitação do comércio com o Reino Unido. Todavia, a Rússia acabou retomando seu comércio com o Reino Unido. No ano de 1810, a Rússia ainda jogava segundo as regras. Mas, passado algum tempo, começou a violá-las, fechando os olhos e, de fato, o comércio entre os dois países continuou. O historiador também acredita que Napoleão não concordava com as possessões territoriais da Rússia e almejava o fortalecimento da antiga Polônia, conhecida então como Ducado de Varsóvia. Houve também disputas territoriais. O Napoleão queria o fortalecimento do Ducado de Varsóvia, a antiga Polônia, a chamada Comunidade Polonesa Lituana. Esta comunidade era um estado gigante que existiu até meados do século XVIII. Na segunda metade do século XVIII, aquele estado desapareceu do mapa europeu e os territórios do estado polonês foram divididos entre a Rússia, Áustria e Prússia. Napoleão restaurou o Ducado de Varsóvia com as partes da Prússia e Áustria. Ele não reivindicava a parte russa, mas, obviamente, os próprios poloneses de ambos os lados da fronteira estavam esperando pelo momento da reunificação com a última parte de seus territórios que era controlada pela Rússia. No calor de sua invasão, Napoleão seguiu para Moscou. Na época, esta cidade não era a capital do Império Russo, título que pertencia a São Petersburgo. Além de sua importância comercial e estratégica, o exército francês seguiu para Moscou, também por outro motivo. De fato, quando a guerra começou, Napoleão simplesmente tentava alcançar o exército russo. Este se retirava para Moscou. Se eles se retirassem para outra cidade ou outro lugar, ele os seguiria até lá. Não querendo entregar Moscou de graça aos franceses, o marechal de campo russo Mikhail Kutuzov não fugiu do combate. Em 7 de setembro de 1812, os lados conflitantes se encontraram próximo da vila de Baradino, a cerca de 150 quilômetros de Moscou. A batalha foi sangrenta, com grandes perdas, e ambos os lados proclamaram sua vitória, sendo que muitos consideram esta batalha como ponto de virada na campanha russa. Em seguida, Bonaparte seguiu para Moscou, mas o que encontrou foi uma cidade vazia e devastada pelo incêndio proposital utilizado como tática de terra arrasada pelos russos. Apesar de ter tomado Moscou, isso foi como uma armadilha. Ele foi cercado pelas forças russas de todos os lados e o exército francês se desfazia gradualmente. Além disso, os franceses estavam a milhares de quilômetros de Paris, trazer esforços era difícil e levaria muito tempo, e o exército carecia de alimentação. Enquanto eles estavam em Moscou, havia comida suficiente, mas não era claro se teriam bastante até a primavera. E aí, fornecer alimentação, especialmente no inverno, seria uma tarefa extremamente difícil. Promislav acredita que, por não ter alcançado seus objetivos, Napoleão acabou abandonando Moscou. Покинуть Москву он вынужден был потому, что
Ele teve que largar Moscou porque a liderança da Rússia, o imperador Alexandre I e o próprio general Kutuzov não queriam negociar. Enquanto o objetivo de Napoleão era negociar um tratado de paz que fosse vantajoso para a França e para ele mesmo, ou seja, obter alguns territórios. Ele não tinha planos concretos. O essencial para ele era fazer com que a Rússia voltasse ao sistema continental e ficasse de algum modo mais fraca. Napoleão queria enfraquecer a Rússia mediante negociações, mas não havia nenhuma. Todas as tentativas de Napoleão para iniciar negociações fracassaram. Ficar em Moscou até o ano seguinte, a próxima campanha, era muito perigoso. Em setembro e no início de outubro, a longa linha de comunicações foi várias vezes interrompida pela cavalaria ligeira russa. E por várias vezes, Napoleão ficou sem contato com Paris. Ele entendia que, no caso de Paris deixar de receber notícias, o poder dele ficaria ameaçado imediatamente. Além disso, ele sabia que os estados germânicos podiam se revoltar porque não estavam satisfeitos por estarem subordinados a Napoleão. O exército francês em retirada enfraquecia a cada dia. Morriam soldados doentes e os que ficavam para trás. As tropas de Napoleão conseguiram parar apenas no território do Ducado de Varsóvia e dos estados germânicos. Antes de entrarem naqueles territórios, eles não podiam nem parar porque não havia lugar para se aquartelarem. O exército russo seguia os franceses sem os deixar parar. Todo o fardamento de inverno dos franceses, que podia ser muito útil a partir de outubro, ficou armazenado na Alemanha e na França e não foi fornecida para o exército francês. Havia falta de alimentação e abastecimento. As tropas tinham um bom fornecimento de armas e munições, mas careciam de comida e forragem. Consequentemente, os cavalos de transporte da cavalaria começaram a morrer de fome. Em resultado, no final da guerra, o exército francês ficou apeado, o que virou uma grande catástrofe. Embora se acredite que o inverno russo foi o fator crucial para a derrota de Napoleão, o historiador explicou que a contribuição dos militares foi essencial, ao passo que para o imperador francês não seria uma surpresa os transtornos que o inverno poderia trazer. A maior contribuição para a vitória foi feita pelo Comando-Geral da Rússia e as autoridades do Império Russo, pelo Alexandre I e pelos ministros e generais russos Barclay de Tolly, Bagration e Kutuzov, porque eles traçaram um plano estratégico muito bom para a campanha. Aquele plano estratégico foi inventado em 1807, durante a guerra anterior com a França, quando Napoleão até pudesse atravessar a fronteira russa, começando ações militares nos territórios da Rússia. Mas ele não fez assim. Quanto ao inverno russo, isso é um fator. O clima russo é mais frio que o da França e Napoleão bem sabia disso de várias fontes, incluindo de relatórios da inteligência que ele recebeu no início de 1812, onde houve resumos sobre o clima tradicional da Rússia, quando os rios costumam congelar e descongelar e quando cai a primeira neve. Ele foi informado bastante para planejar suas ações e simplesmente usar esse fator ao seu favor. Nos anos de 1806 e 1807, na Prússia também fez muito frio. Mas o exército de Napoleão não ficou desmantelado a tal ponto como ficou na Rússia.